Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Ética, Política e Sociedade. No quadro, nós podemos acompanhar que essa é a nossa aula 4, que tem como tema Política. Eu sou a professora Juliana Lima Arruda, mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Então, estamos quase assim no finalzinho do nosso curso, dando início à nossa 4ª aula. Saímos um pouco do âmbito da ética para chegarmos hoje aqui na questão da política. Mais uma vez, eu aguardo a presença de todos vocês. Fiquem à vontade, por favor, mandem todas as dúvidas e os comentários. A Edivone está aqui com a gente, a nossa tutora. Além disso, o Claudinei, que está fazendo a tradução, e o Luciano, que é o nosso operador. Então, enviem as questões de vocês e no decorrer da aula nós vamos tentando dialogar acerca de todas as questões, ok? Vamos aos nossos objetivos de hoje? Basicamente, hoje nós queremos compreender a política enquanto uma esfera inerente à atividade humana. Apresentar as diversas compreensões históricas do conceito de política. Apreender as teorias políticas dos contratualistas. Qual seria a ideia, pessoal? Aqui hoje nós vamos discutir um pouquinho acerca das teorias políticas. Então, tentar pensar o que é essa tal coisa chamada política e tentar inserir ela um pouquinho mais no nosso cotidiano. Seria mais ou menos como fazer uma breve, é claro, é breve, história da teoria política, da ciência política, circunscrevendo um pouquinho o que cada teórico falou. Então, a gente começa lá na antiguidade para chegar lá na modernidade, ok? Primeira coisa, quando eu chego aqui hoje e falo para vocês o seguinte, nós vamos falar sobre política. Ou eu pergunto para vocês, e você? Você gosta de política? Qual que é a reação da maioria das pessoas? Infelizmente, a maioria das pessoas diz, eu não me envolvo com política, eu não gosto de política. Alguns dizem, inclusive, eu tenho nojo de política, não é verdade? Mas, vamos parar para pensar? Essa visão generalizada da política como algo perverso, perigoso, distante de nós, porque passa-se lá no Estado, feita por outras pessoas, os políticos, contra nós, ou seja, sobre o disfarce de fazer para nós. E nos dá uma ideia da política como sendo algo secreto, algo desconhecido, uma conduta calculista e oportunista, uma força corrupta que usa de uma força. A polícia, que é uma força que age contra nós. Então, nós temos uma ideia de política de que é um tipo de violência ao qual nós somos tolerantes e nós, muitas vezes, nem nos questionamos. Só que essa ideia, ela é um tanto quanto paradoxal. Por quê? Parem para pensar. Para que serve política? Qual será que é a finalidade da política? Para que ela foi criada? Em primeiro lugar, a política ela foi inventada como uma maneira pelo qual os homens pudessem dialogar, tratar os seus problemas, os seus interesses conflitantes, sem necessariamente o extermínio total. Ou seja, seria mais ou menos, numa palavra, seria como regular os nossos interesses, os nossos direitos, as nossas obrigações, os nossos conflitos, sem necessariamente entrarmos numa guerra, sem nos exterminarmos. Aí fica a questão, aqui a política, ela aparece como uma maneira criada pelos homens para poder regular a vida, concordam comigo? Agora, como explicar que hoje a política ela passou a ser percebida como algo muito distante de nós? O pessoal de Curitiba já inicia a aula perguntando, poderíamos ter uma sociedade justa sem política? Nós vamos entender o conceito de política para responder isso, né? Eu acho que parte muito daquilo que você entende como política. Se você entender como política aquilo que o político faz, talvez sim, nós conseguiríamos alcançar uma sociedade justa. Agora, se você entender política como essa regulação da vida como um todo, não.
De maneira alguma, porque um dos pressupostos da política é justamente a justiça. Ela está calcada na ideia de justiça. E isso quem fala é o Aristóteles, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Então, como vocês podem perceber, existem certos paradoxos dentro da política. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, lugar de estudante é na escola, não fazendo passeata na rua. Ou estudante estuda e não faz passeata e não faz política. Do outro lado, nós também ouvimos pessoas dizendo assim, os estudantes hoje em dia eles estão todos alienados, não querem saber de política. Qual que é a ideia que está expressa aqui? No primeiro sentido que eu coloquei, se tem uma ideia de política como algo distante. Lugar de estudante é na escola, não fazendo política. Então, de quem é o lugar? Quem é que deveria estar fazendo política? Quem deveria estar fazendo política nessa ideia, nesse pressuposto, são os políticos, ou seja, uma classe independente de nós, profissional, ou seja, que se profissionalizou nisso e está agindo por nós. Do outro lado, quem diz exatamente o contrário, os estudantes estão alienados, eles não se preocupam, os jovens hoje estão alienados. O que essa pessoa entende? Ela está entendendo que, de certo modo, a política faz parte do nosso cotidiano. Todos deveriam participar da política, ou seja, a política é algo que concerne a própria humanidade. Então, o primeiro paradoxo que a gente fica na língua, na ponta da língua, no sabor da boca, quando a gente fala de política, é esse. A política, ela é uma atividade específica de alguns profissionais da sociedade ou ela concerne a todos nós? Pensando nisso, eu tenho uma resposta a partir de um filósofo chamado Bertolt Brecht. Vamos dar uma olhada? Aqui é um poema do Bertolt que ele vai tratar a política no segundo sentido. Vamos dar uma olhada. Por que estudar política? O Bertolt Brecht, ele vai dizer, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos, o bandido que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Qual que é a ideia que o Bertolt coloca aqui? Basicamente, ele vai dizer o seguinte, o custo do peixe, o custo do pão, não são simplesmente relacionados a coisas exteriores, estão ligados ao nosso cotidiano. Então, para ele, o que é política? Política é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Sabe lá no teu condomínio, quando você decide não jogar o lixo no lugar certo, você está fazendo política. Sabe na sua empresa, quando você decide por uma coisa ou por outra, você está realizando política. Então, política, nesse caso, é aquilo que permeia, que regula e que ordena o nosso cotidiano, que ordena, inclusive, as nossas relações. Segundo essa perspectiva, quem é que é responsável pelo outro? Quem é responsável pela corrupção de Brasília? É você. É você que não é necessariamente consciente. Dentro desta perspectiva, se entende que a partir do momento onde os homens tomarem para si a responsabilidade política, a gente pode salvar a humanidade, ok? Vocês concordam com essa postura? Posso falar? Eu concordo em parte. Por que eu concordo em parte? Essa é uma visão de um teórico extremamente marxista. De certo modo, ela é muito marcada, ela é perpassada pela esquerda. Ele é muito simpático ao marxismo. Eu acho muito interessante e muito importante e fundamental a ideia do cidadão participar da cidade. Nós estamos organizando um seminário
para falar sobre arquitetura escolar e para falar sobre espaço. E eu acho que o conceito alienação do Marx aqui, que ele está colocando, é muito legal nesse sentido. Por quê? O que é alienado? Alienado é... Eu falei isso para vocês já. Alienado é aquela pessoa que não participa do todo. Eu parto de uma perspectiva que eu, meu corpo, meu braço, meu fígado, meu coração são parte da cidade que eu vivo. Eu parto de um filósofo que se chama Spinoza, que diz que a vida nada mais é do que ser afetado e afetar as pessoas. Então, neste ponto, eu acho que por aí é o melhor caminho. Entretanto, quando a gente entende as coisas pela via marxista, do meu ponto de vista, o marxismo, às vezes, ele tem um defeito muito grande, que é ele enxergar as coisas por apenas 2 tons de cores, o preto e o branco. Só que entre o preto e o branco existe uma enorme gradação de cinza. O que eu quero dizer com isso? As coisas não são tão dicotômicas quanto elas parecem. Lembrando, dicotomia é quando 2 coisas são opostas, por exemplo, céu e terra, céu e inferno, homem, mulher e assim por diante. Então, pensando nisso tudo, eu entendo, e aí falando uma coisa muito de opinião mesmo, eu entendo que as coisas não são necessariamente assim. Eu já estou num lado mais para lá, na ideia de que não necessariamente a crença, ou melhor, não necessariamente a consciência, ela é capaz de salvar o mundo. Por quê? Não necessariamente uma pessoa não ir votar aquele dia, apesar de eu achar que todo mundo deve votar, faz daquela pessoa uma alienada e nada consciente de política. Vocês entendem o que eu quero dizer? E tem uma outra coisa. Eu concordo que a política é uma obrigação de todo mundo e ela tem a ver com tudo. Mas o preço das coisas não tem a ver só com política. Ele tem que haver também com o período de tempo daquele momento, com uma série de coisas. E a prostituta, por exemplo, pobre coitada da prostituta, se você tomar ela no sentido social do termo, faz todo sentido, né? Que a gente vive num sistema capitalista, que precisamos de dinheiro, e etc e tal. Mas parece que ela nunca tem vontade própria. Já pararam para pensar nisso? Será que alguém se envolve nisso porque quer e não necessariamente porque precisa? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Acho o poema lindo. Acho o poema super válido. Acho uma coisa muito bonita para a gente falar para os nossos jovens. Mas eu acho que a gente tem que ser muito crítico com todas as coisas que a gente lê. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência de vocês, de você, a sua tendência, é me escutar e às vezes me obedecer. Né? Eu não gosto disso não, gente. Eu gosto de gente que pensa diferente. O que eu quero dizer com isso? É importante que você entenda? Mas é importante que você também tenha as suas posturas. O pessoal de Janaúba. Professora, qual a diferença entre um cidadão politiqueiro e um cidadão politizado? Eu acho que o politizado é quando você interna, quando a coisa está dentro de você e você age com consciência do lugar, que você se sente parte desse todo, porque o outro é parte de mim. O Claudinei é parte de mim. O fato de eu ter chegado aqui hoje e ter falado boa noite para o Claudinei influencia na minha aula, que influencia em vocês, porque ele vai fazer o trabalho dele com mais alegria. Isso não deixa de ser política. Agora, o politiqueiro já é outro sentido. É o cara que não tem nada de política dentro dele. Ele está pensando num outro sentido. A gente pode dizer que ele é um moderno. E é isso que a gente vai fazer ao longo da aula inteira, tentar entender isso. Santa Luz, poderia explicar o conceito de direita e esquerda dentro da política? Posso tentar explicar para vocês de uma maneira muito rápida, porque a gente está só no início da aula. Mas, basicamente, a esquerda está mais ligada à ideia de um socialismo, de uma liberdade, e a direita mais ligada a um sentido conservador. Problema, na sua origem faz todo sentido. Hoje, nem tanto. Pensa assim, existe direita e esquerda no Brasil? Não, não existe direita e esquerda no Brasil. Existe esquerda até ela entrar no poder. Aí ela se torna, às vezes, mais conservadora do que quem estava antes. No Brasil, esse discurso não funciona mais. Funcionou sim. Nós tivemos lá no começo a Arena, nós tivemos vários partidos que brigavam em nome da liberdade, em nome de igualdade. Enquanto, do outro lado, a direita ela é mais conservadora também no sentido econômico, tá? Existem vários sentidos para falar de direita e esquerda. Por exemplo, de uma maneira bem rápida, normalmente a esquerda está mais ligada às questões do Estado. Ela prefere que as coisas sejam mais estatais, enquanto a direita, ela prefere que privatize tudo. Ela é mais neoliberal. Normalmente a direita está ligada ao liberalismo, tá?
Cabo Frio. A política vem desde o Egito Antigo e Império Romano, mas se ela tem papel de cidadão e tem que cumprir as leis, deve cumprir protocolos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, não é, professora? É uma perspectiva muito interessante. Eu concordo com você ao dizer que a política ela vem desde sempre. Por que ela vem desde sempre? Porque ela é da humanidade. O Império Romano é muito legal, né? Mas aqui a gente vai fazer uma diferenciação basicamente entre dois conceitos. Então, só para a gente esquentar e só para eu falar uma coisa rapidinho, primeiro, eu adoro as perguntas de vocês. Eu acho que a nossa aula fica muito mais interessante, eu me sinto muito mais perto de vocês. E de imediato eu já queria pedir desculpa por uma coisa. Essa semana, desde a semana passada, ela foi muito corrida para mim e infelizmente eu não consegui responder todos os recados via Facebook, ok? Eu sei que vocês me mandaram, assim, tem lá uns 300, 400 recados para eu responder. Eu ainda não consegui responder, mas eu juro que eu vou responder cada um de vocês, ok? Mas de imediato, eu lembro que teve gente que pediu para eu mandar um abraço aqui no ar, fica o meu beijo, mas não deu tempo de eu anotar o nome de todo mundo, ok? Então, vamos dar continuidade e já já a gente volta aí para a questão. Então, o que é política? De uma maneira geral, nós podemos dizer que a política é um campo de conhecimento, ao mesmo tempo filosófico, científico, mas principalmente um campo de ação, ou seja, uma prática que diz a respeito sobre o quê? Primeiro, organização da vida coletiva. Lembrando, a nossa vida coletiva, ela passa essencialmente pela política. O que isso significa, pessoal? A maneira como o poder está dividido influencia diretamente na tua escolha de que profissão seguir. Por que será que às vezes você escolhe fazer ADM ao invés de artes? Ai, mas eu tenho tanta habilidade para artes, mas você pensa, artes não vai me dar dinheiro. Isso tem a ver com o quê? Com política, a maneira como o país dividiu as coisas. Então, tudo está muito ligado. Voltando ao quadro. Também é por meio da política que estabelecemos as normas, as regras, as leis da sociedade que vão ordenar o nosso convívio como um todo. Uma coisa muito interessante é a questão das relações de poder. Infelizmente, essa questão não entrou na nossa aula. Mas a questão da relação de poder, eu preciso indicar um livro para vocês e eu ficaria muito feliz que justamente pelo fato do curso de vocês que vocês lessem. Não precisa nem necessariamente ser um livro, podem colocar no YouTube e pesquisar o nome de uma pessoa. Anotem, Michel Foucault, se escreve Foucault, tá? Foucault. Por quê? O Foucault é um dos principais teóricos das relações de poder e ele inverte. Eu acabei de falar para vocês do marxismo. O marxismo ele é dicotômico, ele enxerga só de duas maneiras. O Foucault vai entender tudo a partir de relações de poder. Então tem Microfísica do Poder, tem Vigiar e Punir, que é um livro muito legal, que aparece, inclusive, na primeira parte do filme Tropa de Elite. Eles estão fazendo direito e eles estão lendo esse livro e fazendo um seminário. Mas, assim, são muitos livros e muito interessantes. Vigiar e Punir e Microfísica do Poder, acho que já está de bom tamanho para vocês iniciarem aí, ok? Leiam. Voltando ao quadro. Formas e sistemas de governo, que também está muito ligada à política. Por quê, pessoal? De certo modo, se você vive numa democracia, se você vive numa aristocracia, no presidencialismo ou no parlamentarismo, tudo isso influencia a sua vida. Relações entre grupos sociais, ou seja, a maneira como os grupos se organizam, e ainda relações entre povos e países. Que são muitas vezes as relações internacionais. Então, como eu falava para vocês no início da nossa aula, há uma ruptura no conceito de política. No primeiro momento, política é tomada de uma forma. No segundo, ela passa a ser uma coisa estranha. Podem relacionar aí com a pergunta que foi feita agora há pouco. Em um sentido, o cidadão é político, no outro está relacionado à politicagem. Da onde vem essa ruptura? Ela vem, em grande parte, a definição dos temas. Antes, deixa eu só ler uma coisa. O pessoal de Alegrete, o aluno Luiz, pergunta: o ser político é saber conviver em sociedade, interagindo e dando sua parcela de contribuição para essa convivência? Para mim, Juliana, eu parto da perspectiva que política tem a ver com isso, tá? Tem muito mais coisa envolvida. Eu acredito que existe a pequena política e a grande política. E para mim, ser político é isso, é você internalizar.
na Grécia Antiga, e tem uma entrevista muito legal do Mário Sérgio Cortella. Põe no YouTube, por favor. É uma entrevista dele com a Ana Maria Braga, que ele vai explicar exatamente a noção que os gregos tinham de política. Eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas adiantando. Ele dizia o seguinte, que político era aquele que se relacionava com o todo. E eles tinham um nome, um adjetivo para falar daquelas pessoas que não gostavam de política, que era idiotés, que está ligada à ideia de umbigo. E umbigo seria assim, aquela pessoa que não olha para o outro, que só olha para o seu próprio umbigo. Ele é um idiotés. Olha que engraçado. Então, hoje somos todos idiotés, né? Somos muito idiotas justamente por não gostarmos de política. Vamos fazer o seguinte, vocês estão pedindo sobre os livros. Eu vou escrever no quadro para vocês, tá? Vamos lá. O nome do filósofo é Michel. Essa canetinha está um pouco estranha hoje. Não está saindo a letra direito. Foucault, ok? E os livros são Vigiar e Punir. Nossa, ficou terrível, mas tudo bem, deu para entender. Vigiar e Punir e Microfísica do Poder. Tem um monte de livros, tá? Tem a História da Sexualidade, que são muitos tombos. Nossa, tem muita coisa do Foucault. Tem sobre medicina, tem... enfim, um monte de coisa. Mas é que eu acho que esses dois vão interessar mais a vocês, certo? Então, pessoal, quero falar para vocês sobre, basicamente, essa ruptura, o conceito antigo e o conceito moderno de política. Vamos ao quadro? Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre o conceito antigo de política. A política antiga, ou seja, quando eu falo de antiga, eu estou falando de Grécia, tá? Ela fala de uma política ideal, ou seja, política, para Platão e para Aristóteles, está ligado à arte de conviver bem em comunidade. Primeira coisa, antes de eu começar a falar, deixa eu só fazer um adendo falando sobre o Platão. O Platão, ele entendia que o Estado era orgânico. O que é orgânico? É um organismo. E todo organismo é dividido como? Ele tem órgãos, óbvio, né? Mas, para que a coisa, o corpo, funcione como um todo, cada órgão tem que funcionar direito. Eu não sei se vocês se lembram, na nossa segunda aula, eu disse para vocês sobre o Platão, sobre a separação que ele tem acerca das almas, que ele vai falar. A primeira alma é a alma de ouro racional, que está ligada exatamente à inteligência. A segunda alma, que é a alma concupiscente, que é a alma de prata, está ligada aos guerreiros. E a última alma, a alma irascível. E aqui é a alma concupiscente, que é a última alma. Então, o que seria essa divisão? Basicamente, seriam as classes. A primeira é aquele que governa. A segunda são os que guerreiam. E a terceira é aquele que trabalha. Qual que é a ideia do Platão? E aí podemos voltar ao quadro. A ideia é que o Platão acreditava basicamente numa sofocracia. Vou anotar aqui para vocês. Numa não consigo escrever. Numa sofocracia, que é basicamente o governo dos sábios. Então, antes de eu começar a entrar no governo de política, eu quero lembrar vocês sobre alguma coisa, que é o seguinte. E podem vir calibrar que agora vai funcionar a caneta aqui. Basicamente, qual que é a origem da palavra política? A palavra política, ela deriva de uma outra chamada polis. Polis é uma palavra grega. Como eu disse para o pessoal agora há pouco, política é feita desde sempre, né? Desde sempre há as relações políticas. Entretanto, a política enquanto conceito, ela foi criada na Grécia. Por quê? O que é polis? Polis é o conceito, e vocês viram lá na escola, lembram-se disso? O conceito de cidade-estado. A cidade-estado seria mais ou menos a ideia de que cada cidade tem a sua autolegislação, tem a sua economia que é independente. Qual que é uma das principais cidades-estados da Grécia? Atenas. Então, quando a gente fala de política antiga, basicamente nós falamos sobre Atenas. Como funcionava a política em Atenas? Os atenienses, e aí entra Sócrates, entra Platão, eles viviam numa democracia.
Só que a democracia grega, ela era muito diferente da nossa democracia, porque ela não era representativa. O que isso significa? Não tinha um presidente, não tinha um vereador, não era eu que votava e alguém me representava. Não, eu ia para a praça pública, mais especificamente para a Ágora, e ia debater os destinos da cidade. Professora, que coisa estranha, as pessoas iam todo dia para a praça pública fazer isso, elas tinham tempo? Tinha, exatamente. Todos aqueles que eram cidadãos iam para a praça pública decidir as questões políticas. Que legal! Quem que era cidadão? Apenas homens com mais de 20 anos livres, nascidos na Grécia. Tá? Estrangeiros, não. Pessoas que eram escravas, também não. Lembrando que escravo pode ser por guerra e pode ser também por dívida. Não é interessante? Se a pessoa fica devendo para você, você pode fazer dela sua escrava. Aí ela perde o direito político. Estão entendendo o drama? Então, de certo modo, os gregos viviam uma política muito diferente da nossa. Então, quando Aristóteles fala, quando Platão fala, vocês percebem como é diferente? Faz sentido para vocês? Então, para os gregos, todas as atividades humanas deveriam passar pela política, certo? O pessoal de Teixeira de Freitas disse: a política influencia o poder econômico ou o poder econômico influencia a política? Depende da perspectiva. Se você partir do marxismo, que entende que a economia ela é o motor gerador de tudo, você vai entender que a economia é a base e todo que ele chama de infraestrutura e superestrutura, né? Ele vai dizer que existe uma engrenagem que roda todas as outras. A economia é essa. Eu não necessariamente acredito nisso. Eu acho que cada coisa é em si uma engrenagem. Porque o que faz uma economia girar de certo modo? Às vezes pode ser a cultura. Às vezes o meu desejo em querer consumir alguma coisa faz a economia girar. Aí você poderia dizer, mas professor, o seu desejo de comprar alguma coisa não surgiu exatamente porque a economia mudou? Aí eu te perguntaria, mas querido aluno, será que a economia não mudou justamente porque o homem não mudou? E a gente vai ficar eternamente tentando ver se é o ovo ou se é a galinha, entende? O que eu quero dizer, eu acho que é tudo junto. Mas a política, partindo do pressuposto que ela está muito ligada aos cidadãos, não tem como a gente desassociar. O pessoal de Itajubá está perguntando sobre Maquiavel, mas a gente vai falar sobre Maquiavel mais para o meio da nossa aula, ok? Voltando ao quadro, por favor. Nós temos ainda o conceito moderno. Enquanto o antigo falava sobre o ideal, o moderno fala sobre o real. Agora sim a nossa caneta tá boa. Mais especificamente, nós vamos falar de Maquiavel, a arte de chegar ao poder e manter-se nele, ok? Qual é o primeiro filósofo grego que nós vamos falar? É Aristóteles. O Aristóteles, ele pesquisou muito. Ele consultou muitas constituições. Indo ao quadro, por favor. Mais especificamente, quando foi escrever a obra política, ele fez a análise de 158 constituições. Aristóteles observa que o homem é um ser que necessita dos outros, sendo, portanto, um ser carente e imperfeito. Então, ele está sempre em busca da sua completude. Daí, aquela frase que no meu primeiro dia de aula, se eu não me engano, um aluno me mandou, que era: por que o Aristóteles diz que o homem é um animal político? Por isso, porque ele vai dizer que o homem é um animal incompleto. O homem só torna-se homem exatamente na sua relação gregária, na sua relação com as outras pessoas. Então, o homem, para alcançar a si mesmo, ele precisa do outro. O homem precisa viver em sociedade. Voltando ao quadro, por favor. Por isso, os humanos, segundo Aristóteles, os humanos seriam seres políticos por natureza, ou seja, da natureza do homem desejar o convívio, principalmente por criarem a ideia de justiça, como expressão do respeito do bem coletivo. Gente, para pensar, justiça é um conceito muito estranho. Vocês já pararam para pensar? Ah, professor, eu acho justiça um conceito muito legal, mas ele é natural? Não muito. Se eu falar para você assim, o que você prefere? Você prefere o seu dedinho ou 100 mil crianças da África? Tá entendendo? Alguns vão dizer o meu dedinho, mas tem que ter muita coragem para dizer o meu dedinho, por mais que você queira dizer. Se eu falar assim, olha, se eu cortar o seu braço agora, eu vou alimentar, a partir de hoje, 100 crianças que estão passando fome.
que você faria? Você falava assim, não, arranca, professora, pode arrancar, não tem problema. Estão entendendo o que eu quero dizer? O conceito de justiça, ele foi incutado na gente, ele não é da natureza. A natureza por si só, e eu já disse isso, ela é cruel e ela não é nada justa. Ela é assim, ela é cheia de forças contrárias. Pelo menos isso é o que eu acredito. Nós vamos falar de várias pessoas que acreditam diferente, ok? Voltando ao quadro. Ainda, vocês se lembram qual foi a principal teoria do Aristóteles? Ele defendia a ideia de mediania, justa medida, ou seja, equilíbrio. Olhem bem, a justiça deve ser a virtude por excelência dos cidadãos. Isso não é nada estranho vindo de alguém que pensava dessa forma. Pensem comigo. Para Aristóteles, o que é bacana? É o equilíbrio das coisas. O equilíbrio está ligado exatamente à ideia de justiça. Então, esse teórico traz a ideia de equilíbrio, a ideia de justa medida, até para os seus pressupostos políticos, ao ponto de dizer que a principal virtude de um animal político, ou seja, nós, eu e você, é exatamente a justiça, é ter noção e senso de justiça, ok? Qual que é o princípio de justiça? É a ideia de igualdade. Lembra que nós falávamos sobre isso lá na aula de ética? Sobre igualdade aritmética, que é aquela de 1 para 1, quando eu pego o pedaço do bolo e divido igualmente. Lembram-se dessa história? E da igualdade geométrica e da igualdade aritmética, que é exatamente o contrário. Quando você tenta distribuir com proporcionalidade, então pensem comigo, essa ideia de igualdade está ligada à ideia de proporção, que está ligada à ideia de justiça. O que é justiça? Nada mais é do que o conceito de equidade, que nós vimos na aula retrasada. Equidade, dividir nas proporções mais ou menos iguais. Lembram-se disso? Daí é que o Aristóteles vai dar 2 tipos de justiça. Vamos ao quadro. Por Aristóteles, primeiro, existe a justiça distributiva, que visa a igualdade. O que seria a ideia de justiça distributiva? O Estado deve garantir o princípio de proporcionalidade, ou seja, falando no sentido bem prático do termo, seria mais ou menos assim. Eu acho que eu dei até esse exemplo para vocês. É justo que as pessoas recebam valores diferentes e paguem a mesma taxa de impostos? E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, a questão de você receber os tributos. É justo que as pessoas paguem proporcionalmente os seus tributos e não necessariamente o mesmo valor. Ou seja, que não pese nem para um e que não fique muito fácil para o outro. Então, essa é a medida da justiça distributiva. É você distribuir as coisas em porções iguais, em paridade. Em segundo lugar, segundo a teoria política do Aristóteles, existe a justiça participativa. A ideia da justiça participativa é que o Estado deve garantir aos indivíduos, sobre a sua tutela, que todos eles participem. Ou seja, seria mais ou menos o seguinte, isso pode ser até no quesito espaço, no sentido da ágora. Vamos supor que a ágora, que é esse espaço, esse lugar lá da Grécia, ela não seja de acesso a todos os cidadãos. Então, vamos mudar a ágora de lugar, não seja por isso. Se, de repente, o lugar onde as pessoas estão votando está ficando de difícil acesso, vamos criar novos lugares. Então, a ideia da justiça participativa, olhem bem, é fácil. É permitir que todos os cidadãos, Aristóteles não considera todo mundo cidadão, já vou falar. Todos os cidadãos participem, inclusive criando medidas como plebiscito, referendos. E, aliás, são medidas que o Aristóteles vai falar lá antes de Jesus Cristo nascer e que nós utilizamos até hoje. Se eu não estou enganada, o último referendo que o Brasil fez foi justamente em 2005, não foi? Que era para falar da questão das armas, para consultar a população. Aliás, algumas pessoas... tudo bem que eu acho que não ia dar na mesma, mas algumas pessoas dizem que deveria ter sido feita a mesma coisa, um referendo com relação a Dilma, com relação ao impeachment, né? Então, é consultar a população. Então, ao você consultar a população, você está tendo exatamente uma justiça participativa. Você está permitindo que os cidadãos participem da sua política, ok? Voltando ao quadro. Além disso, o Aristóteles, ele defende que o governo seja exercido pelos virtuosos, ou seja, virtude, arete, virtuoso,
Aristóteles. Aristóteles, em nenhum momento, ele indica uma forma de governo ideal. Ele não vai dizer assim, olhem, meus queridos, o importante é você viver numa democracia, ou o importante é você viver esqueci a palavra agora. O importante é você viver numa monarquia, olha a palavra que eu esqueci. Para ele, o principal é, independente do tipo de governo que você vá viver, o bacana é você ter equilíbrio. Você deve sempre evitar os excessos. Pensem comigo, uma monarquia exacerbada, aonde isso vai dar? Num governo totalmente autoritário. Ao mesmo tempo, uma democracia exacerbada, né? Uma democracia demais, uma democracia em excesso, ela vai cair onde? Num estado demagógico, num demagogo, que de certo modo vai fazer de conta, vai manipular a população e no final das contas não vai governar para ninguém. Então, a palavra que eu quero que vocês pensem quando vocês falam em Aristóteles é sempre essa: mediania, equilíbrio, justa medida, justo meio. Então, o tempo todo, o Aristóteles ele vai chamar para essas coisas. Então, nós podemos perceber, aliás, vamos até voltar ao quadro, que no conceito antigo e no conceito de Aristóteles, nunca, jamais, ele desliga da ética. Então, para ele, política está imediatamente ligada à ética, pois a vida individual está totalmente ligada à vida comunitária. Mas atenção, eu quero chamar a atenção para vocês para uma palavra. Vamos voltar no quadro. Que é essa última palavra aqui, ó. Aristocracia. Ele vai dizer que ele defende o governo seja exercido pelos virtuosos, mais especificamente por quem? Pela aristocracia. Para o Aristóteles, não seria possível que todos da cidade participem. Ele vai considerar que cidadãos são aquelas pessoas que praticam a cidadania, ou seja, que exercem sua função na cidade. Entretanto, para você exercer a sua função na sociedade, perdão, é necessário que você tenha tempo para poder doar, para poder ir lá debater. Será que todo mundo nessa cidade tem tempo? Não. Existem os trabalhadores, existem os comerciantes. Então, são pessoas que, para o Aristóteles, deveriam ficar de fora dos cidadãos. Esses não deveriam ser considerados cidadãos, porque esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho manual, ele acaba impedindo o homem de realizar as grandes questões da política. Então, o Aristóteles era alguém que defendia a aristocracia, um governo aristocrático. Ok? O pessoal de Campo Largo fez uma pergunta, mas infelizmente eu não vai dar tempo para eu responder porque ela é um pouco longa. Mas eu faço o seguinte, a hora que a gente for para o chat, eu elaboro uma pergunta e uma resposta e mando para vocês, ok? Mas eu adorei a pergunta, realmente muito boa, tá? Mas basicamente está ligada à questão do presidente e do primeiro-ministro. Eu falo que eu não vou responder, mas o bichinho come, né? Eu não vou responder, depois eu respondo, ok? Itajubá. Quem reconhece o poder desse Estado como legítimo e sustenta esse poder é a própria sociedade? Depende. Depende do sistema de governo. Se for numa democracia, é exatamente isso. Democracia, governo do povo. É o povo que sustenta. Se for numa monarquia, essa palavra não quer sair da minha boca hoje. Se for numa monarquia, não. Quem defende é o monarca. Se for uma monarquia de origem divina, piorou. Porque quem defende é o monarca, mas ele só veio aqui porque Deus decidiu que ele viesse. Nós vamos passar um pouquinho sobre esses tipos de poder, ok? Então, no quadro, por favor. Além disso, para o Aristóteles, a ética visa a felicidade da pessoa e a política a felicidade da cidade. Vocês se lembram que dissemos que os pensadores viam que a finalidade da ação moral é a felicidade do indivíduo? Lembram-se disso? Ética é o caminho pelo qual os homens encontram a felicidade, cada um. E o que é política? Política é aquela responsável exatamente por permitir a felicidade do coletivo, ok? Então, a felicidade do todo. Então, cabe à política organizar a felicidade e o bem-estar de todos os cidadãos. Portanto, aí voltando ao quadro, para o Aristóteles, o objetivo da política é tornar a vida coletiva possível, mais especificamente ainda, boa e feliz. Então, o que a gente pode concluir da antiguidade, da teoria política grega, é que ela está totalmente voltada para o ideal. Ela não quer necessariamente entender como é política. Ela quer
parar e pensar como será que é a melhor forma de política, qual é a melhor forma de governo, como será que a gente cria maneiras de viver da melhor maneira possível e governar e permitir que o maior grupo de pessoas sejam felizes. Mais uma coisa que eu quero que vocês anotem, a relação entre ética e política. Na antiguidade, isso não se desfaz, elas estão extremamente ligadas. Pensando nisso, eu quero chamar vocês para uma atividade, que é como a reflexão sobre política e bem comum é importante para a organização social. Justifique. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, pessoal. Voltando, pessoal, quando eu disse assim, podem perguntar, eu confesso, eu não imaginava que seria tanto, tá? Então, assim, muito obrigado. De verdade, eu fico assim, extremamente lisonjeada e elogiada com as perguntas de vocês, mais do que qualquer elogio que vocês possam fazer. Porque a pergunta, ela demonstra exatamente que vocês têm interesse. E falar de política, às vezes, é muito ruim. As pessoas entendem como algo muito ruim. Ai, aula de política hoje, Deus me livre. Mas eu acho que a gente consegue falar de uma outra perspectiva, né? Olha que boa essa pergunta do pessoal de Vitória. Justiça distributiva seria a base das políticas sociais, tipo a distribuição de renda? Exatamente, perfeitamente. Inclusive a questão das cotas. Quando a gente brincou sobre o bolo, a repartição do bolo, você poderia colocar ali no lugar exatamente as cotas. Quem deve ocupar a universidade? Vaga para negro? Vaga para índio? Mesma coisa, quem deve acessar essa sociedade? Está entendendo? É exatamente isso, perfeito. Arapiraca. De acordo com um artigo de um jornalista, um renomado, né? Não é qualquer um, é renomado. Jornalista político aqui de Alagoas, o Ricardo Mota, a política tem uma ética à parte, diferente do conceito de ética que nós temos. Concorda com essa afirmação ou depende? Infelizmente eu concordo, principalmente no conceito moderno de política. Não deveria sê-lo, mas é. É como se fosse uma microfísica, por isso a microfísica do Foucault. Bem como, vou fazer um exemplo muito esdrúxulo, mas vai fazer sentido. Quando você vai para dentro de uma cadeia, tem uma ética à parte? Os presos têm uma ética à parte? Tem. Então, da mesma forma que os presos têm uma ética à parte dentro da cadeia, os políticos têm uma ética à parte também. Vitória, justiça distributiva... não, essa é a mesma, né? Essa é a mesma, né, Edivone? É a mesma coisa. Tem alguma resposta, meu anjo? Tem? Só um minutinho, pessoal.
que a gente já responde para vocês. Eu sei que tem muitas respostas, que vocês são muito atentos e gostam muito de perguntar. Eu acho que não está vindo, deve estar com alguma questão. Então, vamos seguir? Qualquer coisa... Ah, chegou. Pessoal de Teixeira de Freitas. Os alunos responderam que é importante para que a partir do ponto em que todos participem e expressem sua opinião, conseguem chegar num acordo melhor para todos nós. Concordo plenamente. Não há organização política de jeito nenhum. Não há organização social sem política. Eu já falei para vocês isso. Aliás, está ligado a uma pergunta que eu espiei ali no chat. Alguém perguntando, tem como ter uma sociedade sem política? Eu acho que não, de jeito nenhum. Assim como eu não acredito no anarquismo. Eu acho uma vida sem leis impossível e chata. Eu sou muito Viviane Mosé, a filósofa, e muito nietzschiana nesse termo. Eu acho que a vida precisa ter limite. Para quê? Para a gente transpassá-lo em todos os sentidos. Aliás, tem um livro que não tem necessariamente a ver com isso, mas vocês vão gostar, que chama O Erotismo, do Jorge Bataille, que ele vai falar exatamente a definição de erotismo. E erotismo tem a ver com sexualidade, mas tem a ver com outras coisas também. Você andar numa montanha russa, isso é também erotismo. Erotismo é pulsão de vida. Então, para ele, o que é erotismo? É transgressão. Às vezes, o nosso desejo das coisas está ligado exatamente a você não poder. Então, por isso que eu acho que o limite, ele faz a gente viver. A água, eu já falei isso para vocês. Como que eu transformo uma água, um rio corrente em energia? Eu barro ele. Tá? Então, não que eu não acho que deva haver a liberdade, claro, mas eu devo... Isso é uma coisa muito legal de um filósofo também chamado Etienne de la Boétie, que diz que nós devemos escolher os nossos limites. Para e pensa, todo mundo vai ter limite. A questão da liberdade é essa, é você escolher quais prisões você quer viver. Isso eu acredito fielmente. Sou eu quem tento escolher a que prisões eu quero viver. Londrina, ai que bom ver vocês, o pessoal lá da Niterói. Porque deve existir alguma forma de liderança para institucionalizar as ações políticas, de forma que irão elaborar leis, formas de distribuição de renda, a forma de atender o maior número de pessoas. Somos uma sociedade muito grande e ela precisa ser bem estruturada, ok? Muito bom, pessoal. Agora, eu quero falar para vocês, basicamente, sobre um outro período, que é a Idade Média. Um período, basicamente, de 1000 anos, um período onde o poder fica completamente descentralizado. É um período onde houve o processo de ruralização. Eu não tenho certeza se vocês sabem. Eu vou fazer bem rapidinho para vocês entenderem. Vamos ao quadro. Imaginem mais ou menos o seguinte, bem rápido. Cidades da antiguidade. Eu não vou explicar o processo e não vou explicar os motivos, só para vocês entenderem. Houve invasões nessa cidade, mais especificamente chamada invasões bárbaras. Quando houve as invasões, as pessoas saíram da cidade e foram para a área rural. Na área rural, elas foram formando uma coisa que nós chamamos de feudo. Isso aqui caracteriza, em boa parte, a Idade Média, que é a divisão descentralizada do poder. Ou seja, cada feudo era em si autossuficiente. Cada feudo governava a si mesmo. Cada feudo tinha o seu próprio exército. Professora, mas não tinha o rei aqui em cima? Tinha o rei. Em que ele mandava? Em absolutamente nada. Tá? Ele era só uma figurinha. E quem é que ficou lá na cidade? A igreja. Tá? Então, basicamente, a minha igreja, que bonita. Basicamente, quem que vai fazer essa relação como um todo é a igreja. Então, a igreja católica, que é bem o processo de nascimento de Cristo, etc. e tal, tá? Quando o cristianismo se fortaleceu. Então, basicamente, aí, só voltando, deixa eu apagar aqui e deixa eu voltar aqui para o quadro para apagar para vocês. Basicamente, a gente pode dizer que a genialidade... Opa, só um minutinho. A genialidade grega perdeu espaço para o Império Romano e depois a supremacia da Igreja Católica. Nisso, o poder político terrestre ficou sujeito ao poder divino, a teocracia, até o século XVI. Ok, pessoal? Aliás, para esclarecer, eu já falei isso, mas para esclarecer, Teo significa Deus. Cracia significa governo. Então, quando eu falar em Idade Média, pensem em teocracia, governo de Deus. Era Deus que governava? Não, eram os homens que representavam Deus na terra que governavam, entende? Até o rei que era escolhido, normalmente a gente chama ele de reis taumaturgos, por exemplo. Ele era escolhido por Deus, não é qualquer um.
Estão entendendo? Os homens são muito humanos, né? Eles são muito ligados às questões humanas. Então, assim, são apenas aqueles escolhidos por Deus que vão governar. Então, a política, no período medieval, ela fica completamente ligada à questão da religião. Continuando no quadro. Por isso, a gente pode falar que o poder político... um dos principais teóricos do período medieval é o Santo Agostinho de Hipona, que desdenha o Estado justamente por entender que ele, o Estado, surgiu a partir do pecado original. Ou seja, na Grécia Antiga se entendia o Estado como algo positivo. Na Idade Média, se entende o Estado como algo extremamente negativo. Por quê? Primeiro, o Estado nasce do pecado original. Inicialmente, o homem vivia em harmonia. Aí a propriedade privada veio e quebrou essa harmonia. O Estado nasceu depois da propriedade privada. Então, por si só, os homens são pecadores. Então, o Estado, ele deve estar sempre em constante vigilância para que esses homens não pequem mais e mais. Faz sentido para vocês? Além disso, então, o Estado ele é sempre muito negativo, porque ele está relacionado à ideia de homens. Então, ele não está ligado à ideia de felicidade. Ele está ligado à ideia de repressão, ok? Voltando no quadro, por favor. Além disso, o Estado deve se subordinar à Igreja, já que ela é a mediadora entre a lei divina e a lei dos homens. Como eu disse, os homens por si só, eles não conseguem chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa da lei divina para iluminar os homens. E eu tenho certeza que tem gente que pensa isso até hoje. E não tá errado, tá? Não é essa a questão. Mas será que tem gente que não acha que, de repente, as leis divinas poderiam ajudar a política a se tornar algo melhor? Eu imagino que sim. Tanto que tem algumas pessoas que defendem esse Estado não laico, né? Ou seja, esse Estado mais religioso. A prova disso é exatamente o tamanho da bancada evangélica que nós temos hoje. Nós temos uma bancada e uma força evangélica, não que isso seja necessariamente ruim, nós estamos observando dentro do Senado muito grande. Voltando ao quadro. O governo /rei era visto como um deus na terra. Como eu disse para vocês, tem a história, pesquisem que é muito legal, a história dos reis taumaturgos. Por que eu faço assim? Taumaturgos porque eles faziam a cura pelas mãos. Esses reis, eles eram tão representantes de Deus, eles eram tão puros, que se ele te tocasse, ele tinha a capacidade de te curar. Tá entendendo? Então foi Deus que escolheu esse homem para governar. Só que não é esse rei como a gente conhece, ele é só representativo, ele não tem força política. E ainda no quadro, os padres são aliados dos reis, vistos como mensageiros de Deus. Portanto, têm autoridade de decidir e delegar o que se pode ou não fazer. Os padres, eles são grandes representantes. Lembrando, os padres, eles são diferentes de nós, porque eles não estão sujeitos aos mesmos pecados que nós. Estou falando do princípio da Idade Média, tá? Os padres, eles são castos, eles são escolhidos nessa sociedade. Essa sociedade é uma sociedade de casta. Aqueles que guerreiam, aqueles que oram e aqueles que labutam. Aqueles que oram é a nata da sociedade, conseguem perceber? Então, eles são superiores ao resto do povo. Então, nada mais natural que eles façam essa intervenção. Certo, pessoal? Fez sentido para vocês? Ok. A partir do século XIII e XIV, mudanças vão acontecer na Europa. E um cenário completamente diferente vai surgir. Ou seja, nós temos uma ruptura com o período medieval e nós temos o nascimento de uma coisa chamada Idade Moderna. Então, nós temos o nascimento dos grandes países, né? Que é, por exemplo, Inglaterra, Portugal, França. Nós temos também as grandes navegações, nós temos a volta do comércio. O comércio não é algo característico da Idade Média. Nós temos a volta das moedas. Tudo isso faz surgir um novo homem. E junto com esse novo homem, surge também uma nova forma de Estado. Vamos fazer assim. Vocês se lembram que eu desenhei lá no quadro para vocês? Vamos voltar lá. Eu disse para vocês que essas bolinhas aqui, ó, elas eram os feudos. E as pessoas nasciam, cresciam, morriam, muitas vezes sem sair do seu próprio feudo, certo? Pensando nisso,
Aqui, o poder na Idade Média, ele está descentralizado, porque tem cada senhor feudal. Qual que é a grande questão da formação do Estado moderno? Quando esse Estado surge, ele surge como uma força organizadora. Então, ele centraliza o poder. Nós não estamos mais falando de poder descentralizado, mas centralizado, principalmente na figura de um rei. O que é isso? É a formação dos estados nacionais, ok? Então, nesse contexto de mudança, deixa eu apagar aqui, que senão depois complica. Nesse modelo de mudança, nós temos também alguns intelectuais muito importantes, mas precisamente eu quero falar sobre uma pessoa que modificou completamente a nossa concepção de política. Seu nome é Nicolau Maquiavel. Maquiavel é um italiano que vivia num período muito complicado, de muita turbulência. E observando esse período, e muitos dizem que é porque ele queria um emprego, ele vai escrever um livro chamado Príncipe, onde ele vai dar sugestões ao Médici, justamente para como ser um bom príncipe, como governar essa cidade, como governar nesse país, nesse principado que é a Itália, que está se formando. Porque a Itália e tudo mais são lugares que ainda estão em formação. A Alemanha, lá para frente, esquece, ela vai lá para o final. Praticamente a Alemanha, enquanto Estado, ela vai se formar lá no século XIX, a Itália também. Mas enquanto principado, ela começa a surgir aí. O pessoal de Teixeira de Freitas. Pode haver poder político sem reconhecimento da sociedade? Existe por si só? Pode. Seria um golpe ditatorial. A partir do momento em que eu imponho uma ditadura, eu consigo fazer sem o poder do povo. Os regimes totalitários, eles não são, por exemplo, Hitler, etc. e tal. Acho que a gente vai falar um pouquinho, não tenho certeza na semana que vem. Eles têm adesão do povo, mas uma ditadura não. Tanto que você tem pessoas questionando tudo isso. Itajubá. O bem comum seria aquele que todos os membros de um grupo partilham e que não é mais do que a convivência ordenada, numa palavra ordem. Isso é muito complicado. Por quê? O que é o bem comum? Se eu tenho 15 pessoas e 8 pensam de uma maneira, isso é o bem comum, né? As outras podem pensar completamente diferente e podem estar se sentindo mal com aquilo. Mas o bem comum é o quê? A maioria. E você pode ser a minoria. Talvez eu seja a minoria. Já pensaram nisso? Então, a força da maioria ela é um pouco complicada, bem como a força da minoria. O que eu quero dizer, vamos pensar no bem comum, mas o bem comum ele é muito complicado. Só que quando a gente fala de política, a gente tem que pensar um pouco nesse geral, em dar essa proporção. Petim, não considerando o conceito racial, qual a visão política da professora diria ser melhor? Atual ou de antigamente? Eu acho que a de antigamente, ela é melhor. Em determinados sentidos, porque ela estava ligada a uma prática no sentido ideal, mas ela é incabível no nosso contexto, é impossível praticar a nossa política. Mas eu não sei, as pessoas, elas têm muito preconceito contra o Maquiavel, que eu vou falar para vocês agora, mas eu confesso, eu tenho um carinho pelo Maquiavel, não sei porquê, mas vocês não se assustem, tá? Mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre eles. Mas assim, eu não tenho uma definição clara do que seria ótimo. Se eu tivesse, eu acho que eu estaria milionária, né? Dizer assim, olha, se a gente fizer exatamente isso, nós vamos conseguir ser felizes, nós vamos mudar o país. Acho que se qualquer pessoa tivesse essa resposta, estaria tudo bem. Porque, na verdade, a questão é essa. A política é feita por seres humanos. Será que o ser humano tem cura? E aí eu, professora Juliana, mesmo perguntando, será que o ser humano precisa de cura? Lembra que eu falei para vocês do Nietzsche, a ideia do amor real e do amor ideal? Então, será que o ser humano precisa realmente ser curado? É muito complicado. A conversa daqui umas 3 noites de diversão, ok? Pessoal de Arapiraca, poderíamos correlacionar a política da era medieval com o crescimento do número de políticos no Brasil ligado a religiões como a bancada evangélica nas assembleias legislativa e a Câmara de Deputados? Acho que, em parte, é muito difícil fazer essa relação. Em parte, porque seria essa ideia de trazer uma moralização. E eu até entendo isso. A gente entende, a política está desmoralizada, então vamos moralizar. Quem melhor para moralizar justamente que o pastor, que é alguém que eu confio, que faz a minha referência, etc. e tal, né? Mas é muito complicado associar uma coisa a outra porque são períodos históricos muito diferentes, né? Mas acho que eu entendo a perspectiva de vocês. Então, o que eu quero dizer? O Maquiavel, basicamente, ele vai fazer, indo ao quadro, por favor, ele vai fazer uma revolução.
Por que uma revolução? Ele vai mudar todo o conceito, a ideia que nós temos de política. Basicamente, para o Maquiavel, ele entende que o Estado não deve buscar uma finalidade exterior, como a religião foi no medievo e como a racionalidade foi na Grécia. Mas, basicamente, a política ela deve buscar um fim prático. Deve ser um esforço em como manter o poder, ou seja, a finalidade do Estado não deve ser buscada fora dele, na natureza ou na razão, mas em si mesmo, ou seja, imanente. O que isso significa? O Maquiavel, ele não idealiza um Estado melhor. Ele não para pensar como deveríamos viver, vamos organizar. Não, ao contrário, ele é extremamente realista. Ele vai olhar para essa sociedade e vai escrever para o príncipe, se você fizer isso, você consegue comandar as pessoas. Um bom político é aquele que consegue fazer isso. Então, por isso que quando eu falo de Maquiavel, eu falo de uma política real. O Maquiavel, ele é contextualista. Ele é aquele que vai olhar para o contexto e vai tentar tirar o melhor proveito disso, procurando entender o que os homens vivem de fato. Então, para o Maquiavel, as escolhas não estão ligadas a Deus, mas, basicamente, aos homens, ok? Voltando ao quadro, por favor. Sendo assim, nós podemos dizer que o Estado não se origina do poder divino, mas olha isso é lindo, mas eu não sei, gente, eu adoro, mas de um jogo de paixões e de lutas internas. Ou seja, o que ele está questionando aqui? Ele está dizendo: o Estado nada tem a ver com Deus, das escolhas de Deus para você, mas o Estado nada mais a política nada mais é do que o interesse conflitante dos homens. E o interesse dos homens em quê? Em chegar ao poder, porque o homem é assim. Para o Maquiavel, o homem é aquele que quer alcançar o poder e também quer manter-se no poder, ok? Voltando ao quadro. Portanto, nós podemos dizer que o problema central da sua análise política é descobrir como pode ser resolvido o inevitável ciclo, e aqui tem um erro, não é estabilidade, tá? É instabilidade, de instabilidade e caos. Maquiavel, ele olha para o caos que vivem os príncipes italianos e para e pensa: como será que eu consigo me manter o maior tempo possível no governo? Como será que eu consigo pegar esse povo e colocar no bolso? Está entendendo o que eu quero dizer? Como será que eu consigo chegar ao poder e manter-se nele? Voltando ao quadro, por favor. Sendo assim, a finalidade da política não é, olha isso, não é para o Maquiavel a justiça ou o bem comum. Na verdade, é a tomada e a manutenção do poder. Então, uma série que eu sugiro para vocês, que vocês assistam, que ela mostra exatamente isso, é Os Borgias. Eu acho que tem no Netflix, tá? Então, o Borgias, ele retrata bem esse bastidor do poder. Voltando ao quadro. Maquiavel aponta que o chefe de Estado precisa ter virtudes. Ah, que legal! Só que é um pouquinho diferente. Por quê? Não são as virtudes cristãs, mas aquelas que permitem conservar o poder, ou seja, a astúcia, a força, a violência. Ou seja, em O Príncipe, ele desliga a ética da política. Para ele, ética nada tem a ver com valores morais. Vocês percebem? Para ele, a política e o político, o príncipe, no caso, tem que ter uma série de virtudes. Mas não é a virtude cristã, não é esperança, não é caridade, não é fé. Não, é virilidade. Ele tem que ter força, ele tem que ter astúcia. Então, todos já ouviram a famosa frase: os fins justificam os meios. O que é isso, gente? É a que nós falamos na outra aula. É a ética utilitarista. É a ética do resultado. Quando alguém chama outra pessoa de maquiavélica, é exatamente por isso. É essa ideia de que a pessoa arquitetou as coisas, porque ela objetivou o quê? O fim. Ai, professora, que coisa feia fazer isso, né? Ficar arquitetando. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a ética corporativista? Qual que é a ética da tua empresa? É a ética utilitarista. Ou será que a tua empresa, ela preza o seu bem? Ela, pior,
será que o banco ele preza realmente o funcionário não? Será que o banco ele preza o cliente? Ele quer que o cliente todo mês pague o seu cartão certinho e que ele guarde o dinheiro e que ele poupe? Ou será que ele quer muito mais que ele se enrole com o cartão de crédito para que depois ele pague com juros muito altos? Entendem o que eu quero dizer? Então, essa ideia, eu sempre brinco com isso, que eu falo que as pessoas elas são kantianas na teoria, mas na prática elas são maquiavélicas. A gente quer mais é o resultado, conseguem perceber? Voltando ao quadro, por favor. Então, Maquiavel, ele é o primeiro a defender a autonomia da esfera política. Ou seja, ele vai dizer que há uma separação muito grande entre ética e política. Conseguem perceber a diferença clara entre essas duas coisas, ok? Voltando aqui, Maquiavel é o primeiro a defender a autonomia política. Seguindo, sendo assim, todo reinado está originariamente dividido por dois desejos opostos. O desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido e nem comandado. Será que ainda hoje é assim? Segundo Maquiavel, ele vai interpretar dessa forma justamente porque ele está vivendo um momento de monarquia, ou seja, do príncipe, e ele faz essa divisão. O Foucault, ele desfaz um pouco isso, porque ele entende as relações de poder mais nesse sentido micro, e não nessa coisa mais dicotômica. Mas, voltando para o Maquiavel, para ele, sempre vai ter essa briga, sempre vai ter alguém que querendo comandar e alguém que não quer obedecer. Então, nada mais natural que se justifique essa virilidade do príncipe. Voltando ao quadro. Sendo assim, a sociedade é dividida entre ricos e pobres, jamais poderá ser unificada. O poder se estabelece de maneira desigual. A unidade e a indivisão são como uma máscara com que os grandes recobrem a realidade para enganar e oprimir e comandar o povo. Qual que é a ideia, pessoal? Você pode falar que política está ligada à ideia de justiça, mas para o Maquiavel, não. Por Maquiavel, política está ligada à vontade de uma pessoa em comandar. Política está ligada à vontade daquele político lá da tua cidade em ganhar um dinheirinho extra. Aliás, façam um favor para mim. A hora que vocês chegarem em casa hoje, entrem no YouTube e coloquem Marcelo Adnet propaganda eleitoral. Vocês vão se divertir, para começar, e eu tenho certeza que vocês vão concordar muito bem com a perspectiva do Marcelo Adnet, que é exatamente ele mostrando uma propaganda eleitoral que combina muito bem com essa ideia do Maquiavel, que é as pessoas fazendo o máximo que elas podem para quê? Exatamente para chegar a um posto, para comandar. E aí isso vai de acordo com o pessoal de Vacaria, que diz: a política de Maquiavel pode ser comparada na atualidade com algum viés empregado no Brasil? Com todos. Com todos. O que é política no Brasil? Gente, o que foi o governo do PT? Uma briga para não soltar o osso. Infelizmente foi isso. Por mais que se dizia um governo de esquerda. E por mais que, assim, eu não goste necessariamente dos outros governos, mas foi isso, uma tentativa de manter-se no poder. Linhares. O aluno João Lucas pergunta: podemos considerar o pensamento de Maquiavel próximo ao que é o socialismo nos dias atuais? Países como a Venezuela, Coreia do Norte, países autoritários? Também. Mas não se desfaz do nosso também, tá? Nós dois estamos ligados a Maquiavel, porque tanto no socialismo quanto no nosso capitalismo, a ideia tem sido a mesma, infelizmente, que é como chego no poder e como me mantenho nesse poder. Voltando ao quadro, por favor. Então, só um minutinho. Voltando, a política não é a moral sem a sua negação, mas uma força positiva, uma vontade e uma virtude que fundam e mantêm o Estado. E aquela pergunta muito essencial do Maquiavel: o que é melhor, ser amado ou ser temido? Ele vai dizer o seguinte: o ideal é ser os dois, mas como nem sempre os dois são possíveis, é melhor ser temido, é mais garantido. Voltando ao quadro. E uma última característica que o príncipe deve ter é a fortuna e a virtude. Isso aqui é muito legal. Primeiro, qual que é a ideia de fortuna? A fortuna, basicamente, está ligada à ideia de você ter virtude. Eu vou ler um trechinho para vocês, rapidinho. Acompanhem comigo. É um trecho do próprio Maquiavel. Diz o seguinte: há dois métodos de luta. Um é pela lei,
e o outro é pela força. O primeiro é próprio dos homens, o segundo, a força, é dos animais. Entretanto, como o primeiro método é muitas vezes insuficiente, deve-se aprender a usar o segundo. Um príncipe, então, deve ser obrigado a saber lutar como um animal. Deve imitar ao mesmo tempo a raposa e o leão, pois o leão não sabe proteger-se das armadilhas e a raposa não consegue defender-se dos lobos. O príncipe, portanto, deve ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Não é demais? Então, qual seria a ideia de fortuna? A fortuna, qual seria a ideia de virtude? Seria a ideia de você ter essa virtude que não é a cristã, de você ter força, de você ser um homem viril e não necessariamente fraco. E qual que é a ideia de fortuna? Fortuna é uma ideia medieval, que é a roda da fortuna. Significa basicamente o acaso. O Maquiavel vai dizer que a política é feita de acaso, ela é feita de momentos. Então, quem é um bom príncipe? É aquele que sabe ver no acaso a hora de agir. É aquele que, devido à sua virtude, que é a sua força, olha para a ocasião e sabe escolher o que é o melhor para si, ok? Pensando nisso, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Vamos a ele? Dear Mr. President, I am deeply honored to have been asked for my advice as you assume the awesome burdens of your new office. I can offer several rules of thumb, which I believe time and experience have proven sound. Act boldly in the beginning. The public has a short attention span, and it will make them forget the accomplishments of your predecessor and impress them with your vigor. Make your first priority the protection of your power. Without it, you are useless. Appear steadfast, but be flexible. Remember, some of God's greatest gifts are broken campaign promises. A playful paraphrase of words written in the year 1513 by a cashiered civil servant in Florence, Italy. What he actually wrote became one of the most hotly debated, deeply disturbing, and important books of Western civilization. To some, it was a veritable guidebook for tyrants and totalitarians. Mussolini loved it. Marxists recognized a fellow revolutionary. To others, it paved the way for ethnic and religious toleration, individual rights, and modern democracies. But, fairly or unfairly, it has caused his name, Machiavelli, to ring through the centuries as a synonym for evil. I compare fortune to one of those violent rivers which, when they are enraged, flood the plains, tear down trees and buildings. Everyone flees before them. Everybody yields to their impetus. There is no possibility of resistance. Yet although such is their nature, one may still take precautions when they are flowing quietly, building dams and dikes to control them in flood time. So it is with fortune. Rivers are not to be trusted. Neither are men. But both can often be controlled, given intelligence and power, and the willingness to get your hands dirty. Machiavelli is the first. Pessoal, depois eu vejo o vídeo na íntegra para vocês, mas eu quero passar uma atividade para vocês. Vamos lá?
De que modo a concepção de política de Maquiavel está presente na nossa atualidade? Estabeleça uma associação entre as recomendações dadas ao príncipe e o modo como nossos governantes fazem política. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, pessoal? O pessoal de Arapiraca. A política de Maquiavel está presente na atualidade quando vemos as relações de poder se sobrepor ao bem-estar comum do povo, que infelizmente é quase sempre, né? Muito bom, tá? Pelotas, a manutenção do poder através da legislação em causa própria. Exemplifica bem isso, coisa que infelizmente estamos vendo com bastante constância, né? Continuando, pessoal. Agora, eu quero falar para vocês sobre um outro momento da política moderna, que se baseia, ainda ao quadro, nas teorias contratualistas e justnaturalistas. Com o advento da modernidade racionalista, a negação do direito divino dos reis e as contribuições de Maquiavel, o absolutismo começa a ser problematizado. Ou seja, depois que passamos por Maquiavel, o poder exacerbado dos reis, o autoritarismo dos monarcas começou a ser questionado. E as pessoas começaram a pensar, será que existe uma outra forma de viver tudo isso? Então, cria-se as teorias contraturalistas e justnaturalistas. Passa a se pensar no começo da humanidade, ou seja, lá no princípio, como os homens eram. E se presume que lá no início houve um momento em que os homens assinaram um contrato. Não é um contrato escrito, tá? Não é assinar, literalmente. Mas eles estabeleceram um contrato. E é nesse contrato que nasce a sociedade. O homem abre mão de uma série de coisas para poder viver em sociedade. Voltando ao quadro. No próximo tópico, nós vemos como pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau refletem, cada um à sua maneira, sobre a constituição da sociedade e esse contrato, que pode ser chamado também de pacto social, feito pelos homens que tornam legítimo o Estado. Dentre esses filósofos, basicamente, nós trouxemos 3. O primeiro deles é chamado Hobbes. Vamos ao quadro? Opa, é isso mesmo, o Hobbes. No primeiro momento, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês sobre o Hobbes é: Hobbes reflete sobre a constituição do Estado a partir de uma teoria sobre o estado de natureza. E ele conclui, o homem é o lobo do homem. Tenho certeza que vocês já ouviram muito essa frase. Então, para esse pensador, o estado de natureza não há segurança e não há paz. A situação dos homens deixados a si próprios é a pior possível. Por quê? Os homens são muito ambiciosos. Então, se no primeiro momento, lá, imaginem-se como se fosse o início da humanidade, quando o homem surgiu. Naquele primeiro momento, se ainda não havia nenhum tipo de constituição, nenhum tipo de contrato que acontecia, havia o extermínio. Porque no final das contas, quem é o pior inimigo dos homens? É o homem. O homem sem alguém para comandar ele se torna o lobo do próprio homem. Voltando ao quadro. Portanto, se você deixar os homens a si próprio, isso gera insegurança, angústia e medo. São 3 causas principais da discórdia do homem em um estado de natureza: a competição, a desconfiança e a glória. Por que competição? Porque o homem, ele sempre vai olhar para a coisa do outro e querer o que o outro quer. Por outro lado, quando ele tem alguma coisa, ele sempre vai achar
que o outro quer o que ele tem. E nisso, muitas vezes, ele vai matar o outro, justamente para se precaver. E, por fim, a glória. O homem sempre entende que ele é merecedor da glória mais do que os outros homens. Ah, entendi. O Hobbes falava lá antigamente sobre o estado primitivo, não tem nada a ver com a gente. Será? Já pararam para pensar? Será que o homem não é exatamente isso? O lobo do próprio homem? Será que a glória, ou seja, essa ideia de que nós somos superiores e que merecemos mais que os outros, não é sempre muito presente nas nossas relações? Então, o homem ele é muito egoísta. Sendo assim, voltando ao quadro, por favor. O que funda o Estado é a dor da guerra e a necessidade de paz. Por isso, a ordem só será possível mediante um contrato, onde todos abram mão da liberdade em prol da segurança. Hobbes, ele acredita que o homem, ele perde todos os seus direitos em nome da paz. Então, assim, o homem vivia em liberdade, lá no seu estado primitivo, mas havia também extermínio. Então, eles decidem estabelecer um contrato, eles abrem mão da liberdade de fazer o que eles quiserem, mas justamente para tentar encontrar a paz. Voltando ao quadro. A ordem só será possível mediante um pacto social, em que todos abram mão da liberdade em prol da segurança. A liberdade, na verdade, ela pode gerar a guerra. Todos devem abrir mão do seu direito em prol a um soberano que terá poderes absolutos. A liberdade, mesmo que seja pouca, ela pode gerar a guerra. O soberano possui poder de assegurar a paz e a defesa de todos, ou seja, e se não há limites para a ação de um governante, não é possível nem que o seu súdito julgue o que ele está fazendo. Estão entendendo? O governante é justamente aquele que pega o poder absoluto de todo mundo e governa. Então, a gente não pode nem questionar o que o governante está dizendo, porque é ele que vai garantir a tua paz. Voltando, segundo Hobbes, ok? Portanto, o soberano não precisa prestar contas a ninguém, pois a sua vontade é lei, ok? O Estado, na figura do soberano, tem poderes absolutos. Pessoal, aqui havia separado para vocês o trailer de um filme para passar, que é Uma Noite de Crime. Eu vou passar para vocês bem rapidinho. Vamos lá, já eu explico. Pode pôr o trailer. Tonight allows people a release for all the hatred and violence that they keep up inside them. Why don't you guys kill someone tonight? Because we don't feel the need to, Johnny. Just remember all the good the Purge does. We'll be fine just like always, no worries, okay? This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. Help me! Someone, please, help me! I just need to get someone safe. Does anybody hear me? Let's go! This way! Tony! This way, hurry! Why did you let him in our home? We have no idea who's after him. Esse filme é muito interessante, tem muita coisa que dá para pesquisar e falar sobre ele, mas basicamente a ideia seria o seguinte: imagine uma sociedade que tem praticamente zero crime. Por que zero crime? Porque uma noite no ano libera 12 horas de crime. Você pode fazer qualquer coisa, inclusive matar o presidente, matar sua esposa, estuprar quem você quiser, durante 12 horas. Qual que é a ideia pressuposta aqui? A violência, ela é da natureza do homem. Tá entendendo? Então, existe alguma coisa para barrar essa violência. Por Hobbes, o que deve existir é um rei muito forte. No filme, a perspectiva é um pouco diferente, mas ela trata essa ideia, chama Uma Noite de Crime, tá? Também, não, essa não tem no Netflix, deu trabalho para achar esse filme. Mas
é muito interessante. O nosso segundo pensador contratualista, indo ao quadro, por favor, é um iluminista. Basicamente é John Locke, que pertence à burguesia e inspirou-se na Revolução Liberal Inglesa, Europeia e Americana. Admite que no estado de natureza, o homem é bom. Então, assim como Hobbes, para o Locke, a concepção dos homens isolados no estado de natureza significa que os homens se uniram em um pacto. Só que para ele não está ligada à ideia de que o homem é ruim. Os homens se uniram a um pacto porque, para ele, cada homem se torna juiz de si próprio. Então, cada um defende os seus próprios interesses. Então, nada mais natural que isso vai dar confusão. Então, por isso precisamos regulamentar as coisas. Por isso precisamos estabelecer contratos, para que seja o bem comum. Voltando ao quadro. Para Locke, o estado de natureza trazia um contexto de insegurança aos indivíduos, mas não porque haveria uma guerra de todos contra todos. O que gerou a sociedade civil foi a instabilidade do direito no estado de natureza, justamente porque cada um queria ser o juiz de sua própria causa. Dessa forma, o Estado foi instituído para dar segurança e garantir os direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Ou seja, cada um defendia os seus interesses e ele entende isso de uma maneira muito forte e o Estado ele deve ser neutro. Para o Locke, a propriedade privada ela é um direito natural de cada indivíduo. Cabe ao Estado ajudar a preservar. Então, o Locke ele defende, antes de tudo, não mais um governo absoluto, mas os indivíduos. Ele é um iluminista, né? Faz todo sentido. Voltando ao quadro. Por isso, o contrato social cria a ordem e o legislativo como poder soberano. Então, você tem que criar leis justamente para poder comunicar essa sociedade e regulamentar essa sociedade. E a questão que ele mais se distancia do Hobbes é por admitir que os governados possam se rebelar caso o governante seja muito absolutista, muito ditador, muito totalitário. Ou seja, o ponto crucial do pensamento de Locke é que os direitos naturais não devem desaparecer em consequência desse acordo. Na verdade, se eles desaparecerem, isso justifica uma rebelião. Sendo assim, a liberdade deve ser garantida pelo governo. Portanto, um governo absolutista não teria legitimidade, já que o poder do rei se imporia às liberdades individuais. O Estado resulta de um contrato entre o rei e o povo. E os direitos naturais do homem são anteriores e superiores ao próprio Estado. Por isso que o respeito a esse direito é uma cláusula, essencial do contrato social. Cada indivíduo seria responsável e livre por sua propriedade e bem-estar. E seria esta liberdade de cada um que garantiria a ordem social. O Locke ele faz muito sentido no nosso contexto, que é exatamente essa ideia. Nós elegemos alguém que deve nos representar. Se aquela pessoa não está nos representando, o que nós fazemos? Nos rebelamos e tiramos ela do poder. Para que aquele sujeito está lá? Para nos representar e garantir a minha propriedade privada e o meu bem. Voltando ao quadro. Sendo assim, o papel político do Estado seria gerir e garantir a liberdade individual e o direito à propriedade privada, ok? Então, o poder ele é confiado ao governo, mas se você não visar o bem público, você deve retirar, ok, pessoal? Pensando nisso, eu nem vou fazer a atividade de vocês, eu vou continuar exatamente chegando ao nosso próximo filósofo e último, que é o Rousseau. Vamos ao quadro? O Rousseau, ele é um filósofo francês muito interessante. Eu tive um professor que chamava ele de o louco de Genebra. Ele é uma figura de poucas posses, tá? Ele foi um precursor da Revolução Francesa em virtude das suas ideias muito libertárias, também do romantismo e também um grande defensor da educação. Ele distingue a soberania e governo. O governo não é soberano, a soberano vem da vontade geral. Basicamente, o Rousseau defende a ideia de democracia. Ele está muito ligado ao que nós pensamos atualmente. Então, segundo o Rousseau, o homem nasce bom. Em estado de natureza, os homens eram bons, mas a propriedade privada trouxe a escravidão e a miséria. Há que se romper com esse contrato e criar outro. O que isso significa? Vamos lá. Basicamente, no seu estado de natureza, o homem nasce bom.
Como que é o nome dessa teoria? Chama teoria-se do bom selvagem. O homem nasce bom. Só que houve um momento em que um homem circunscreveu um espaço, enfiou uma estaca e disse, isso aqui é meu. A partir desse momento, nasce a propriedade privada. Junto com a propriedade privada, nasce a infelicidade. Por quê? Porque o homem deixou de ter aquela harmonia e passou a querer o que o outro queria. Estão entendendo mais ou menos a ideia? Então, na teoria, lá no seu estado mínimo, o homem era bom, mas a propriedade privada foi a responsável por acabar com os homens. E o pior, eles assinaram um contrato social. Só que quando eles assinaram esse contrato social, eles não estavam em igualdade, porque um tinha propriedade, o outro não tinha, um tinha mais, o outro tinha menos. No que isso resultou? No que a gente vive hoje. Está entendendo? Então, Rousseau vai dizer, a gente tem que quebrar esse contrato e construir outro, no quadro. Soberano é o corpo coletivo que expressa pela lei a vontade geral. Todo ato legislado é ratificado pelo povo. A democracia é devida via assembleias frequentes de todos os cidadãos, ou seja, as pessoas devem participar. Os depositários do poder não são senhores do povo, mas seus oficiais, podendo ser constituídos e destituídos, inclusive porque a rotatividade é uma necessidade. Eu já falei isso para vocês, é de extrema importância a rotatividade, que ninguém se identifique com o poder. O cidadão é legislador e súdito ao mesmo tempo, sendo o povo a única fonte do direito. Os governantes não gozam da autoridade definitiva. Então, desse ponto de vista, quem tem o poder não é o governante, e sim o povo. Para finalizar, tinha um vídeo que está disponível na biblioteca de vocês, mas vocês viram que eu quero responder as questões de vocês, aí eu acabo deixando uma coisinha ou outra de lado. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem algo dizendo que alguns polos mandaram um abraço, mas não tem o nome de cada polo, então eu só tenho a agradecer a vocês e mandar um beijo e um abraço para cada um de vocês. Nós nos vemos no chat daqui a pouco, ok? Boa noite.